Oi pessoal, tô aqui de novo, eu sou o Gui, para quem nunca me conheceu. Eu tô aqui de novo para fazer esse segundo vídeo sobre a prática de entalhe, tá? No primeiro eu falei um pouco sobre segurança geral, onde você quer estar com a cabeça, o seu estado de espírito, a importância da bainha. Então, assim, esse é o básico do básico para qualquer prática com faca e coisa que precisa atenção. Agora eu vou focar um pouquinho mais no entalhe em madeira mesmo e a utilização da faca reta. Então eu vou falar algumas coisas sobre postura básica, sobre corte básico, sobre até a segurança básica, né, em relação ao seu corpo e o que você vai buscar. E para isso eu tô aqui com a faca reta, né, é uma faca que tem a lâmina de 10 centímetros. E eu tô também com um pedaço de madeira de goiabeira que o Marlon, lá de Minas Gerais, que é um artesão fenomenal. Eu vou inclusive colocar aqui o link para o perfil dele aqui no Instagram. Ele mandou para mim de presente quando a gente estava conversando. Eu falei que eu tinha machucado meu cotovelo e que eu não ia poder fazer as blanks no machado. Ele me mandou algumas blanks, então eu vou aproveitar e vou usar ela para mostrar para vocês o que eu vou mostrar aqui hoje, tá? Eu vou tentar ser breve, é muita informação para um vídeo curto, mas vamos lá. Eu acho que a primeira coisa importante, afiação, tá? Você quer sua faca sempre muito bem afiada. Isso é segurança para você, é a sua peça que vai ficar mais bonita, mas principalmente a segurança. Em qualquer atividade que você usa a faca, ela precisa estar afiada. Você não quer, por exemplo, cortar uma cebola com uma faca cega, você vai colocar aquela pressão na cebola, a faca escapa e seu dedo está embaixo. Então assim, o corte é suave, é a faca que faz o trabalho e não o seu músculo, né? Então isso é uma coisa muito importante, manter a faca sempre afiada. Num próximo vídeo, eu acho que o próximo exatamente, eu vou falar sobre afiação, o que eu faço para afiar e algumas sugestões e dicas para quem está começando. Porque a afiação precisa virar uma rotina, tá? E você mantém a faca afiada durante a prática. Eu vou falar sobre tudo isso no próximo vídeo. Uma segunda coisa muito importante é uma coisa que tem que estar sempre na sua cabeça quando você está entalhando. E quando a faca escapar. E eu falo e quando a faca escapar porque ela eventualmente vai escapar. E nada pode estar no caminho que você está colocando a força. Então você sempre vai entalhar para longe do seu corpo, ou então para um lugar que não tem nenhuma parte do seu corpo no caminho, porque se ela escapar não vai pegar, né? Então assim, essas são as duas coisas que precisam estar na cabeça durante a prática. Pensando nisso, eu diria que uma postura ideal para você entalhar é uma postura que você restringe seus movimentos, né? Isso minimiza muito o risco de dar problema. Exemplo, você não vai querer entalhar aqui no meio da sua perna, com o cotovelo livre, com tudo livre, porque você, assim, a faca pode ir para qualquer lugar. Então assim, e lembra que você tem duas artérias importantes aqui na sua coxa que você também não vai querer machucar, porque é muito perigoso. Então assim, um exemplo de uma postura interessante é na que você apoia o seu cotovelo em cima do seu joelho. Porque aí você tá assim, ó repara, eu só consigo mover assim. Meu braço não tá solto e eu tô assim longe do meu corpo. Então, se você está começando, essa postura ela é muito interessante, tá? Ela é uma postura que cansa quando você está usando, mas você vai fazer outros tipos de corte que vão fazer com que você alivie um pouco da tensão que cria ao ficar muito tempo numa postura. Então eu vou falar sobre o primeiro corte, tá? O primeiro corte é um corte que é muito usado, que é o corte que você pivota a faca no seu dedão. Então assim, eu tenho aqui, eu vou aproximar a câmera para vocês verem melhor, um segundo. Beleza, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês então agora o corte com o pivô de dedão. Tá? Então assim, esse dedão ele vai fazer o pivô. O que vai mexer é a mão que está com a colher, né, no caso, essa aqui. E o movimento ele é muito parecido com uma tesoura. Se você vê uma pessoa fazendo assim, até parece que ela está usando uma tesoura, né? Então assim, essa mão aqui, ela define basicamente a profundidade do corte, de acordo com a angulação da lâmina. Vou dar um exemplo aqui de alguns cortes, ó. Olha só. Aqui eu estou fazendo cortes super leves. Mas se eu quiser, eu posso fazer cortes mais profundos também, ó. Esse corte ele foi mais profundo, ó. Peguei bastante madeira. Então assim, esse é um corte que ele é super seguro, porque a faca está indo para longe de mim e assim, o meu movimento é muito curto, né? Ele é um
Ele é um corte muito seguro, é um corte que eu uso bastante para entalhar as colheres. Bom, vamos lá. Segundo corte que eu uso bastante. Ele é um corte que alguns falam que quando vai acontecer um problema é com ele, mas assim, eu discordo um pouco porque você limita muito os movimentos se você fizer direito. Que é esse corte que você usa o seu peito para apoiar o peito, um pouquinho mais para baixo aqui para apoiar a peça, e você puxa e faz um corte super longo em direção ao seu peito, né? Um exemplo aqui, ó. Aqui eu tô contra o branco, rapidinho. Ó. Tá vendo? Eu posso cortar vindo daqui do começo. Ó, olha só o tamanho desse cavaco. Tá vendo? Então assim, por que esse corte pode ser perigoso? Porque tem gente que não trava o cotovelo. Tipo, ele faz com o cotovelo assim, ó. Agora a chance de você se espetar assim é muito grande quando escapa. Mas se você trava o seu cotovelo, você não consegue nem chegar em você, ó. Eu não consigo me acertar. Então assim, é um corte muito interessante de fazer também. Então você pode... Vamos falar que você está fazendo uma parte da colher aqui com aquele pivô do dedão. E aí depois você vai fazer outra parte aqui, você vem para o peito e faz aqui esse perfil. Você pode fazer outras partes também. Então assim, é um corte também que eu uso bastante aqui, né? E aí o outro corte que eu queria falar, também uso o peito, é um corte mais agressivo. Que ele é um corte que, por exemplo, ó, aqui no final da colher eu tô com muita madeira e eu queria tirar bastante madeira. Ele é um corte que parece, sei lá, asa de galinha. Alguns chamam de puxão de peito, né? Ou então alavanca, não, desculpa, alavanca. Uns chamam de alavanca de peito e outros chamam de asa, sei lá fora isso, né? Que é o seguinte, você vai colocar a lâmina para fora e vai colocar aqui no seu peito, tá vendo? E você vai usar os músculos das suas costas para puxar, ó. Tá vendo? Ó. E com movimento super restringido também, você tá usando, restrito, desculpa. Você tá usando aqui os músculos das suas costas, né? Então, ó, e para fora, né? Então esse é outro corte. Ele é um corte, ó, eu tô tirando muita madeira aqui. Ele é um corte que ele é um pouco mais bem mais agressivo, né? Então assim, esses três cortes eu uso muito, né? No começo, para tirar bastante material, eu uso bastante essa alavanca de peitoral. Um outro corte que eu uso bastante, principalmente para detalhes finos, é esse onde, assim, eu vou pegar e vou fazer meio que rodar minha mão, empurrando com o dedão aqui também, ó, e girando a lâmina, tá vendo? Pra fazer alguns detalhes de canto, ó. E esse é o corte que geralmente gera uns cortezinhos, né? Uma coisa que eu ia falar sobre corte é que eventualmente vocês vão se cortar, tá? Essa prática, ela gera cortes, são cortes super, assim, nada graves, né? Se você ficar atento às coisas que eu falei aqui, dificilmente você vai se machucar feio. Mas cortes acontecem, várias vezes eu me furo sem querer, faz cortezinho aqui no dedão, aqui mesmo eu tô com um cortezinho. Então assim, é algo que se você vai entalhar, você vai eventualmente se cortar, né? Mas o corte não pode ser grave, né? Por isso que a gente, ó, que eu tô usando aquela rotação que eu falei pra vocês agora. Bom, esse vídeo é para ser um vídeo curto, então eu não vou entrar muito em detalhes. Eu falei um pouquinho de alguns cortes que são seguros, falei um pouquinho de segurança do entalhe, da postura. Eu acho que no futuro eu vou falar um pouquinho mais sobre a prática, sobre técnicas, principalmente quando eu vou falar do tipo de coisa que vai ser feita, tipo uma colher, uma espátula e tal. Mas eu acho que para um vídeo inicial, onde pessoas vão começar a comprar minhas ferramentas para começar a entalhar, eu acho que é o suficiente, algumas regras gerais.
e alguns cortes para vocês terem ideia, para fazer já com uma postura mais correta. Mas muito é aprendizado, muito é realmente parar e começar a entalhar, né? Então, pessoal, é isso. Muito obrigado. Até!